Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando para você, tá? A respeito de você acabar com a audiência, tá? A tudo que pratica espionagem, magia negra e conspiração, tá? Ok? Significa que antes de eu me referir diretamente a esse sujeito chamado Danilo Gentili, tá? Eu vou falar para você sobre o raciocínio mais lógico que você pode ter a respeito da aprovação ou desaprovação de uma pessoa, tá? Que é a questão da espionagem, magia negra e conspiração, tá? Não existe nada, tá? Que está praticando magia negra, espionagem e conspiração que preste. Você pode ter certeza absoluta disso daí, ok? Pronto. Significa que aleatoriamente eu vou colocar algumas ideias para você aqui que pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas colocando todas essas coisas na balança você vai ver que tem tudo a ver. Por exemplo, mudando completamente de assunto, eu vou colocar uma ideia aqui bastante interessante para você. Por exemplo, o Michael Jackson. Né? Você já viu aquele sujeito, o Michael Jackson? Né? Você já ouviu as músicas do Michael Jackson? Eu sou a pessoa que menos sabe a respeito da vida do Michael Jackson no mundo. Tá? Eu só sei, a que menos sabe. No mundo inteiro, no mundo. Qualquer pessoa neste mundo sabe muito mais do Michael Jackson do que eu. Pronto, primeira coisa. Então, o que você sabe, Jorge, do Michael Jackson? O que eu sei sobre as letras das músicas dele, né? Sobre o fato de ele ter muito dinheiro, sobre o fato, coisas que eu nunca vi na internet, nunca pesquisei sobre, sobre o Michael Jackson, nunca. Tá, okay? E na televisão menos ainda, nada. Na televisão zero. Okay? O que eu não vi na internet e na televisão menos ainda. Então o que você sabe, Jorge, sobre o Michael Jackson? Vamos continuar aqui o cagalhão encostando no meu olho. Ok? Isso que encosta o cu no seu olho, tá? Isso daí é Danilo Gentili, tá? Ok? Isso daí é Rede Globo, é os cagalhões que estão no seu bairro espionando o seu computador, roubando 24 horas. Você consegue entender? Vamos lá. Michael Jackson era o quê? Era um cara que tinha letras falando de coisas bonitas, tá? Era uma pessoa que fazia o bem, era uma pessoa que pegava um montante do dinheiro dele e jogava para fazer coisas boas. Era uma pessoa que criticava porque as pessoas não se importavam com as outras pessoas. Tá? Nunca vi ele fazendo um discurso, eu nunca vi um discurso do Michael Jackson. Era uma pessoa que se importava, tá? Ele se incomodava de ver como as pessoas eram tão avarentas, tá? E egoístas, tá? Quando ele tinha dinheiro e tinha muita vontade de ajudar as pessoas, tá? Consegue entender? Isso incomodava bastante ele, entendeu? Então ele percebia realmente que as pessoas não se importavam mesmo, tá? De ajudar as pessoas. E todas as letras das músicas dele tá sempre falando, tá? Contando situações ruins que aconteceram, coisas que ele achava que tinha que mudar no mundo, consegue entender? As letras dele tem uma poesia assim muito nobre, consegue entender? Muito importante, né? Muito relevante, né? Todas as músicas dele. Significa que quando uma pessoa fala mal de uma pessoa como esse sujeito, tal do Michael Jackson, isso é muito grave, você consegue entender? Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte assim: Jesus Cristo fez um determinado milagre e uma pessoa foi curada de um milagre. E os fariseus, de ruindade, eles chegaram e falaram assim: olha, o que esse indivíduo fez não foi por outra força senão pelo poder do diabo que ele fez isso daí. E aí Jesus Cristo foi e falou assim: olha, de todas as coisas que alguém pode ofender alguém, tá? Isso que vocês estão fazendo pode jogar vocês no quinto dos infernos, pelo que vocês falaram. Porque vocês ofenderem a mim é uma coisa, mas vocês ofenderem diretamente a Deus, tá? Isso não vai ser perdoado para você. Significa que esses indivíduos, tá? Como Danilo Gentili, Flow Podcast, né? Monark, Igor do podcast, Inteligência Podcast, aqueles convidados que estão praticando muita magia negra no meu cu. Se você fala mal desses criminosos, tá? Destes ladrões, desses impostores, desses fraudadores, tá? Destes assassinos, ok? Desses fudedores da mulher dos outros, como Danilo Gentili. Se você fala mal desses indivíduos, tá? Vagabundos vão incomodar você com magia negra, tá? Eles vão roubar mais ainda o que é seu.
ok? Eles vão incomodar você com música alta, eles vão fazer várias fraudes de que você está fazendo coisa que você não fez. Eles estão ali fazendo fraudes de coisas que você nunca fez, como se fosse você fazendo aquilo ali. Você consegue entender o que eu estou falando? Isso daí é Danilo Gentili. Seguinte, presta atenção, vamos voltar aqui ao raciocínio do Michael Jackson. Quando se fala mal de uma pessoa como um sujeito como Michael Jackson, tá? Isso é um troço muito grave, entendeu? É como se estivesse ofendendo o próprio Deus, tá? Consegue entender? O Michael Jackson era apenas uma pessoa, ele era apenas um ser humano. Mas existe uma forma de ofender uma pessoa que ofende o próprio Deus. Você consegue entender? É quando o indivíduo abre a boca para falar contra uma pessoa como Michael Jackson. Pronto, você está entendendo aonde eu estou querendo chegar. Significa que esses indivíduos, tá, como Danilo Gentili, tá, usando o raciocínio ao contrário, tá, esses indivíduos estão enganando você. Consegue entender? Eles estão se apresentando como se eles estivessem numa posição, presta atenção, é como se eles estivessem numa posição onde é digno, ou então é grato que você considere que eles estão fazendo um grande trabalho pelo país, porque eles estão representando uma hierarquia, posições de autoridade, entendeu? Você deve reconhecer o bom trabalho que eles estão fazendo a favor do país. Consegue entender? Esse seria o raciocínio que eles querem que você tenha. Que eles estão se empenhando bastante para fazer funcionar bem a economia do país. Mas é justamente o contrário. Consegue entender? Significa que indivíduos como esse sujeito, tá, são verdadeiros canalhas, tá, e vagabundos que não representam porra nenhuma nem para você, tá, nem para o símbolo da república do país. Você consegue entender? Consegue entender? Eles não representam nada para a república, nem para o país, nem para a economia, nem para porra nenhuma que diga respeito a você. Eles estão só interessados, tá, que esses cagalhões que espionam o seu aparelho continuem roubando o que é seu, destruindo o que é seu, você sendo cada vez mais vítima de calúnia, de conspirações, esse esquema ficando cada vez mais fortalecido e eles trabalhando a favor do grupo que por cima está cagando e se lixando para tudo isso daí, entregando essa sociedade para ser espoliada, tá? Toda espoliada, vítima de magia negra, tá? 24 horas, tá? Ok? E estando à mercê de um projeto, de uma colônia, tá? de recolonizar um país como, por exemplo, o Brasil, para transformar esse país numa merda maior ainda. Consegue entender? Que é aquele esquema da nova, da nova, o olho do cu da mundial. Consegue entender? Esse projeto aí, eu já cheguei a falar para você que é o seguinte: isso daí, qual é a vantagem que vai ter um país aderir a esse projeto? Nenhuma, tá? Consegue entender? Se o Brasil, né, se torna parceiro de um projeto como esse, muito pelo contrário, vai estar mais à mercê, a ser mais espoliado, porque vai ser uma colônia, o Brasil vai se tornar mais vulnerável a ser uma colônia. Mas não pense, tá, que as pessoas que estão posicionados na parte superior da sociedade, que eles não vão ser beneficiados, consegue entender? Esses aí, eles vão ser muito beneficiados, consegue? Por quê? Porque eles estão trabalhando o que? Na casta superior, para exercer a mesma coisa que estão fazendo, consegue entender? Ok? O que eu quero? Quando eu falei isso, pararam de praticar magia negra em cima de mim. Jorge, então você está falando contra o movimento da nova ordem. Não. Ok? Então vamos esquecer, deixa a nova ordem. Provavelmente a nova ordem talvez seja uma coisa boa. Não quero nem saber disso daí. O que eu quero falar para você é o seguinte: o que está acontecendo aqui no Brasil é uma mini nova ordem mundial, tá? Na mão de um grupo de pessoas. Você consegue entender? Significa que eles estão como uma resistência à tal da nova ordem mundial, mas como se uma nova ordenzinha mundial está rolando no meio deles. Você consegue entender o que eu estou falando? O controle interno que eu já falei para você. O que eu quero falar para você? Você está sentindo essa prática no seu olho? Você está sendo pressionado a votar num líder que você não quer? Você está sendo incomodado quando você fala a verdade? Consegue entender? Os seus direitos estão sendo considerados assim como mendigagem, consegue entender? Você está sendo considerado como mendigagem, como preguiçoso, como vítima da sociedade, por você considerar os seus direitos, consegue entender? Consegue entender?
Você está sendo ridicularizado ao falar que você está sendo vítima de algum mal, consegue entender? Que estão te prejudicando, consegue entender? Ok? Então tem alguma coisa errada com isso daí, consegue entender? Significa que as coisas estão funcionando muito bem para esses vagabundos que estão pressionando você a calar a boca, consegue entender? A você ficar quieto e aceitar que eles estão te prejudicando e eles estão por cima e você está por baixo. Ou até mesmo uma força cagal de baixo para cima te pressionando, tá? Que é esses cagalhões com a força cagal, tá? Ok? Porque a bandidagem do seu bairro, tá? Eles trabalham como uma força de baixo para cima, exercendo controle sobre você. Consegue entender? Quando você fala mal de um determinado famoso, ó. Quando você fala mal de um famoso, presta atenção agora, eu vou colocar um raciocínio neutro nessa situação para você entender agora, para você entender onde está o seu adversário. Porque eu não estou fazendo nenhum partidarismo político. Eu por acaso cheguei para você e falei que a direita ou a esquerda seria o errado? Eu estou falando do errado mesmo, consegue entender? Ok? E tenho mostrado para você que esses dois grupos, direita e esquerda, eles estão juntos, tá? Ok? Estão completamente juntos. Porque no que diz respeito a um controle interno, tá? Um controle interno, a exigência dos grupos internacionais, esses indivíduos eles estão como mercenários mesmo, tá? Para pisotear qualquer coisa para eles permanecerem em cima, pela incompetência deles, em cima de você, e às custas do que é seu, tá? E roubando o que é seu, tá? Mas preste atenção, um raciocínio assim para você ter. Me fugiu a mente aqui. Eu vou colocar então a seguinte ideia, preste atenção. Falar a verdade, fazer o certo, está incomodando alguém? Consegue entender? Ser dono do que é seu, os seus direitos, está incomodando o vagabundo? Ó. Tem indivíduos que estão, presta atenção isso aqui, ó, muito importante. Tem indivíduos que estão incomodados com a sua paz, ou seja, a sua paz está incomodando o indivíduo de tal forma que você está sendo ofendido, por estar no seu lugar, por estar no seu direito, por aquilo que é seu. Tem alguma coisa errada. Consegue entender? Você consegue entender? Existe um grupo de perturbadores, tá, que estão querendo incomodar você para você sair do seu lugar ou para que eles venham exercer alguma coisa, promover alguma coisa errada, e o fato de você estar do lado certo está incomodando eles. Você consegue entender? Eu quero falar para você, tá? Tem uma frase na Bíblia que diz assim, eu já fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre isso. Notai bem, quem são aqueles que no meio de vocês promovem divisões? Consegue entender? O que significa isso? São indivíduos que estão sempre criando uma determinada situação, tá? Eles estão sempre criando uma situação para eles parecerem os certos e eles estarem sempre incriminando uma pessoa. Ok? E quero falar para você definitivamente sobre a questão do espólio, tá? A questão do espólio, para você acabar com isso daí, tá? Ok? Um esquema generalizado de espólio, tá? Você está sendo grandemente roubado, tá? Estão aniquilando, tá? Toda a natureza, toda a existência, tá? De qualquer tipo de raciocínio que seja o certo, consegue entender? Para se cumprir o que está escrito na Bíblia, que nos últimos dias não vão suportar a sã doutrina. As pessoas vão se entregar às fábulas. O que significa isso daí? Tá? Só quem mostra sou eu. O que significa isso? Uma sociedade, tá, de indivíduos, tá, como por exemplo Monark, Inteligência Podcast, os indivíduos que ficam ali de blá 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 blá, parecendo-se assim muito inteligentes, tá, intelectuais, falando, se mostrando. E qual a virtude disso daí? Só mentiras, futilidade. Consegue entender? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O Flow Podcast é o fútil do fútil mesmo. Aqueles caras ali tentando se mostrar inteligente, questionadores. Questionadores de quê? Questionadores de quê? Das merdas que eles estão fazendo na vida dos outros, de uma liberdade. O que seria liberdade, então, que você está questionando tanto? Que é essa liberdade que está sendo tirada de vocês? Eu quero saber que liberdade é essa que está sendo tirada de vocês. Não, muito pelo contrário, eles é que estão trabalhando para tirar a sua. Ok? Tá? É o fútil do fútil mesmo, tá? É o Flow Podcast. Os caras tentando se mostrar cabeça, assim, inteligente, assim, um bando de fúteis, tá? E ainda com manipulação política ainda, tá?
os assuntos fúteis com uma pegada política, para eles darem uma manipulada política, consegue entender? Por exemplo, você entender, o cara falando assim de... Por exemplo, o cara falando de um canal vlogger de besterol. O que o cara faz num canal? Besterol. Mas tem que jogar uma política no meio, assim. Né, o Google tá usurpando muito o mercado, né? Aí tem que jogar uma indireta do tipo... o Lula tá falando assim, o Bolsonaro fala do jeito assim. É como se eles tivessem que manipular a sociedade para eles continuarem vendendo besterol para você. E você votando em político para quê? Para construir o quê? Para você, né? Ou algo que seja útil. E quando é esse pessoal do Danilo Gentili, é política de controle, tá? É como se fosse política de controle, né? Eles estarem no controle e você fazendo a vontade deles. E o Inteligência Podcast é mentira, só mentira mesmo. Os caras falando mentira, mentira. Por exemplo, vou dar um exemplo. O cara chega e fala de... faz assim, Jesus, ele vai falar assim, um teólogo judaísta vai falar sobre Jesus Cristo. Aí ele vai e fala, ele joga diversos tipos de argumentos, com razões, entre aspas, assim, para provar que Jesus Cristo não existiu, entendeu? Não pode Jesus Cristo ter existido, porque na lei judaica diz assim, nunca cliquei em nenhum vídeo deles, nunca vi nenhuma entrevista. Consegue entender? É uma letra assim, é uma letra intelectual assim, para jogar consistência na mentira, consegue entender? Para fazer você ficar ali igual um babaca mastigando, poxa, quanta inteligência, né? Por exemplo, para você ver quando você liga, comparando o Monark, o Danilo Gentili com o Inteligência Podcast, seria o seguinte assim, ó. O Monark é você ficar vendo os caras falando um monte de merda, mas com uma pegada inteligente, assim, entendeu? A gente tá questionando, cara. A gente tá questionando aqui para ficar falando de besterol. Pronto, é isso daí. E sempre jogando o interesse, a gente quer que você vote no político tal, hein? É esse político aqui que tem que votar, hein? É esse aqui que tá deixando a gente roubar. E aí o Danilo Gentili é como se fosse assim, é como se ele fosse um cara assim, poxa, o Danilo Gentili é bastante cabeça, entende bastante de política, né, cara? Porra, muita coisa. E tá aí, o que isso tem a ver com você? Nunca parei para ouvir o que o Danilo Gentili fala de política. Porra, o Danilo Gentili é o cabeça, né, cara? O cara entende muito mesmo, né, cara, da economia, os esquerdistas, né, cara? Porra, a economia tá indo de mal a pior. E tá bom, e o que isso toca a você? Eu quero saber o que isso daí diz pra você. Você é sustentáculo dos interesses deles, então. Pronto, não tem nada a ver com você, tá? Ok? É uma forma de transformar uma disputa política num entretenimento para você brincar de torcer pelo time de futebol, como se fosse um time de futebol. Cara, tem que mudar. Para que um cagalhão, um imbecil qualquer anticomunista, cara, não concordo, cara. A sociedade tá indo de mal a pior, cara. Tá, e o que isso toca? Significa essas coisas tão distantes de você, nem chega até você. Por que você fica ali sempre questionando isso daí? É isso daí, tá? Ok? Presta atenção. E aí quando entra o Inteligência Podcast, os caras tentando mostrar inteligência, entendeu? Pô, cara, muita coisa, cara. E tá bom, os caras só falando mentira, os caras mentirosos mesmo, uma mentira atrás da outra, tá? Mentirosos mesmo, tá? É como se fosse a intelectualidade da mentira mesmo, tá? É isso daí, tá? Então quero falar pra você, tá? Pra você entender que esses caras são conspiradores, tá? Eles são conspiradores, tá? Ok? Eles estão conspirando, eles estão praticando magia negra, tá? Espionagem e roubando o que é seu, tá? Eles são invejosos, eles são traiçoeiros, tá? Ok?